E nesse caso, eu chamo já pela ordem que está no programa. Mais uma vez, muito obrigado. E, portanto, a discussão é, vamos ouvir a comunidade multi-stakeholder. João Damas e Nuno Garcia, da UBI, Manuel Pereira, Nuno Matias, da AMEN, Eduardo Ribeiro, da DECO, Manuel Barros, da ANACOM e, da parte da CPLP, e a Luísa já elencou os nomes, David Gomes, da ANAC, Cabo Verde, Cigeia Vieira e David Almada, da ARN Guiné-Bissau, Charles Neto e Artur Trindade, da AGER São Tomé. Por aquilo que me foi explicado, rapidamente é o seguinte, portanto, algumas... Ou é um simulacro de Maldrag. Isto é o final do... Os Estados Unidos vão criar uma para calar a continuar a entrevistar já há não sei quanto tempo. Aquela coisa de... Não, eu estou por seu e-mail. Sim, não pode ser, é preciso tudo. Muito bem. Igual é preciso dar ilusão. É muito fácil. Elas, felizmente, não estão atarrastadas umas às outras. Pois. Assim, a maldade. Felizmente não estão presas Eu sabia umas que às ia ser outras. fácil. Eu não. Nunca mais. Muito bem. E, portanto, o que é pedido é a cada um dos intervenientes uma breve apresentação e a sua posição no âmbito da multiparticipação também neste evento. Seguindo a ordem que está aqui no programa, mais uma vez, dou a palavra ao João Damas, que, emendo, não é da UBI. Então, vamos lá. Fazendo isto o mais rápido possível, nível da apresentação pequenino, já que o André estava a procurar antes de uma pessoa que trabalhasse com o João Costello, por acaso eu tive a sorte de trabalhar com ele um bocadinho. Portanto, tenho andado aqui às voltas na internet há uns anos, embora não tenha título nenhum, tenho feito assim umas coisas. Recentemente, por exemplo, tive o prazer de escrever todas as especificações técnicas do Application Guidebook para os novos GTLDs e por isso é que lá está esta questão de ser obrigatório o DNSSEC e o IPv6, saiu deste punho de letra. E agora, quando estou a trabalhar um bocadinho com o ICANN no RSTEP, que é um painel de avaliação técnica, e, como disse a Luísa Afonso, de vez em quando vou lá aos Estados Unidos, sou uma das pessoas que está encarregadas de assinar a zona da raiz do DNS. Portanto, uma coisa que eu queria falar era mais como é que a comunidade técnica está a ver todo este processo, não é? O ICANN, no nome dele, tem duas N's. Uma é Names, que é onde se passam a maior parte das discussões. A outra é Numbers. Esses numbers são dois tipos, as direções IP e os números de protocolo. As duas organizações que estão por trás disto, os registros de internet regionais para os números IP e o IDF e o W3C para os protocolos, têm formas muito parecidas de pensar. Basicamente, já há anos que se chegou a uma espécie de entendimento com o ICANN, onde basicamente o ICANN deixa fazer, não se tenta meter nos assuntos técnicos, porque, mais que nada porque podia-se escaldar, não é? E a discussão tem sido basicamente qual é que é o nível de contribuição económica que os registros de internet fazem para o funcionamento da função da AIANA. Quando se chega à discussão agora da transição da AIANA, tem havido um bocadinho mais de discussão, porque realmente, embora as duas organizações técnicas tenham deixado o ICANN fazer o papel deles da AIANA, digamos, o juramento de obediência tem sido sempre destas organizações, não para o ICANN, mas para a AIANA propriamente dita. E, neste momento, para o ICANN, enquanto é o encarregado de fazer estas funções, né? Mas sempre tendo bem claro na ideia que a AIANA, para a comunidade técnica, é a parte importante, não é tanto o ICANN. Agora, temos um probleminha porque os papéis que a ICANN tem tentado que a comunidade técnica assine para o futuro, tem uma pequena palavra lá que diz perpétua, em que as comunidades técnicas que assinam esse papel vão reconhecer o ICANN
como o executor das funções de ANA perpetuamente. E isso é um problema. Isso é um problema porque a comunidade técnica não sente que tem suficiente controle. O Luís Magalhães fazia um dos problemas do ICANN é que não está suficientemente institucionalizado. É muito dependente das pessoas que lá estão em cada momento. No passado já temos visto CEOs da ICANN mudarem de direção de forma surpreendente, embora depois tenham sido levados outra vez ao rebanho. E isso é um risco que, em geral, a comunidade técnica não está muito disposta a aceitar. Portanto, essa palavra, a perpetuidade, é um problema grande. Sobretudo porque a ICANN continua a ter um déficit claro nos processos de rendimento de contas, de como é que se controla e como é que eles se expõem, o que é que fazem e o que é que não fazem. Também há, por outro lado, um entendimento entre as comunidades técnicas que, para elas, a AIANA é uma função, basicamente, como seria um notário, e que qualquer outra organização poderia fazer. Portanto, se as coisas derem para o torto, estas duas comunidades, tanto os protocolos como os números IP, desde há anos, desde a formação do ICANN, tem havido reuniões, e alguns sintomas são visíveis, de que isto, se não estão de acordo, a função da ANA, que lhes diz respeito, podia ser levada para o outro lado. Não é? Visível na parte dos números IP, por exemplo, é o fato de haver a Address Support Organization no seio da ICANN, mas existir uma coisa paralela que se chama o Number Resource Organization, em que a ICANN não participa e que tem exatamente as mesmas funções que a ASIO. Portanto, é uma coisa, um fantasma aí que vai funcionando sem nenhum papel executivo neste momento, mas que está preparada em caso de que fosse preciso. Quando se chega aos nomes, a coisa complica-se muito, porque aí entram todas as questões de se o nome, a quem é que pertence o nome, se o nome leva um determinado significado, que é aceitável numa parte do mundo, mas não noutra, se o conteúdo da zona da raiz tem que ser o mesmo em todos os lados, há governos que não gostam de alguns strings lá estarem, há todo um processo de discussões, e a comunidade técnica normalmente tem tendência a afastar-se destas discussões. A única coisa em que há uma participação direta aí é que todo o processo do DNS ao nível da raiz tem dois aspectos. Um é a criação da zona, dos dados que vão ir depois nessa zona da raiz, e o segundo aspecto é a publicação. A publicação são os root servers, dos quais há 13 no mundo, e que é um papel puramente técnico, digamos, como se fosse a imprenta que publica os livros, não o escritor que os escreve, e que tem feito públicas também declarações de que a parceria é com a AIANA e não tanto com o ICANN. Trabalham-se com o ICANN, enquanto a AIANA se for parte do ICANN, mas a relação é sempre com a AIANA. Já tem havido momentos de tensão no passado. Por exemplo, em 1998, o João Postel fez um exercício para ver até que ponto é que se podia chegar, quando nos pediu, nesse momento eu trabalhava com um dos root servers, nos pediu que reorientássemos o sítio onde íamos buscar a informação da zona da raiz para outro lado, que não era o canónico, não era o da AIANA, para experimentarem onde é que realmente estavam as alianças, onde é que estava o coração da comunidade técnica. E efetivamente o que se viu foi que todos menos dois mudaram, sendo os dois que não mudaram os dois que são geridos diretamente por o Exército dos Estados Unidos. Portanto, foi um bocadinho uma espécie de demonstração de força. Ninguém na comunidade técnica tem a mínima intenção de compartimentalizar, de partir a internet. Há uma frase de há um tempo escrita por Brian Carpenter que diz que connectivity is its own reward. O valor de uma rede é diretamente proporcional ao número de pessoas
de outras entidades que essa rede dá acesso e, portanto, qualquer divisão dessa rede em redes separadas faz o valor dessa rede diminuir imenso. Portanto, não é uma coisa que seja um objetivo. É uma coisa que seria uma coisa de recurso de último momento, né? Também é uma coisa um fator que todos temos na cabeça todo o tempo e que, por exemplo, os Estados Unidos estão a descobrir ultimamente, quando se vêem involucrados em todas estas coisas, estes assuntos internacionais, que é que a pior ameaça para uma pessoa, uma organização ou uma pessoa que diz que tem um certo poder é se ver-se obrigada a usá-lo. Muito bem. Muito obrigado, professor. Estava agora a palavra a Nuno Garcia. Eu sim da UBI, mas não estou aqui na minha qualidade de docente da UBI. Boa tarde, o meu nome é Nuno Garcia, eu sou membro do Non-Commercial Users Constituency, um grupo dentro do Generic Name Supporting Organization do ICANN. Fui, há uns anos atrás, o representante europeu dentro desta estrutura e eu gostava de começar por dizer que concordo inteiramente com o que disse o João Damas e queria acrescentar algumas coisas mais. De facto, esta questão da transição das tarefas da IANA para uma nova entidade dentro do universo do ICANN serviu pelo menos para tornar patente o desconforto que existe entre os órgãos técnicos, a IETF e por aí adiante, com o que tem vindo a ser sucessivamente a questão do comportamento do ICANN face sobretudo a questões de accountability e a questões de respeito de compromissos prévios que tenham sido assumidos. Isto não é um assunto que tem diretamente a ver com o André, obviamente, mas enfim, e não é também segredo nenhum, porque as listas estão abertas. Nas mailing lists do Non-Commercial Support Group, habitualmente os bombos da festa é o staff do ICANN, que não deixam avançar, que retiram informação, que trazem a informação do tempo mais do que é necessário por aí adiante. E, portanto, esta questão da mudança trouxe este problema de novo ao de cima. Que sempre que eles publicam alguma coisa, sempre que o ICANN se propõe fazer alguma coisa, há sempre mais de 500 pares de olhos a ver exatamente o que é que eles têm escondido por trás desta agenda. Porque, sendo o ICANN uma empresa, mais do que organização, uma empresa norte-americana, acontece aquilo que uma querida amiga diz, é que nos grupos discute-se, mas no fim, o que é feito é aquilo que os Estados Unidos querem. E as palavras não são minhas. Ou seja, então em que ponto é que ficamos aqui nós? Na questão da transição, em termos do Non-Commercial Support Group, não há uma posição definida ainda. Nós não sabemos. Há colegas que advogam que a nova entidade tem que ser uma entidade completamente independente do ICANN, com uma estrutura completamente diferente, com sede num outro sítio completamente diferente, sem nenhum tipo de sponsorship por parte do ICANN, inclusive não sendo financiada pelo ICANN. Há outras pessoas que acham que, eventualmente, se for uma sucursal do ICANN, as coisas não estarão assim tão graves, porque, mal por mal, nós já sabemos o que é que eles fazem e, portanto, conseguimos mais ou menos antecipar o que é que vai ser o comportamento da nova organização. Eu confesso que eu preferiria que esta nova organização, que vai tomar conta das funções da IANA, fosse algo radicalmente novo, fosse algo que fosse feito num país europeu e que pudesse trabalhar em parceria com o ICANN. Hoje estive a trocar opiniões com os colegas do Non-Commercial Support Group e do GNSO e foi-me dito algo que eu não sei, não ouvi aqui ainda, talvez por lápis da minha parte. Foi-me dito que o ICANN estaria num processo de transição para uma empresa com base em membership. Ou seja, o GNSO seria um member, o GAC seria outro member, e isto permitiria, de acordo com a lei californiana, que se houvesse um incumprimento das funções do ICANN, os seus próprios members pudessem acionar o ICANN juridicamente em tribunal e pudessem fazê-lo às expensas do próprio ICANN. Nesta altura, os mecanismos que existem de controle, que são muito bem pensados e que são extraordinariamente complexos, esbarram todos no staff do ICANN. Porque são acordos que são feitos multilateralmente, porque a sua execução depende, em última análise, da boa vontade de quem está a fazer isto. Ora, para terminar, porque nós vamos com atraso e eu não quero tomar muito o vosso tempo, queria só dizer que eu, de facto, não vejo a questão da representatividade da comunidade da internet em estruturas como o ICANN, não vejo rigorosamente uma probabilidade zero, se quiserem,
a questão de transformar o ICANN numa estrutura intergovernamental. Penso que seria extraordinariamente redutor e, se algum dia isso viesse a acontecer, a comunidade técnica e tecnológica que tem um grande input para as questões do ICANN iria, com certeza, tomar medidas e iria, muito provavelmente, fragmentar ainda mais o que é o DNS. Porque, como sabem, o DNS é um modelo hierárquico, centralizado, e tenho que vos dizer, com certeza vocês saberão, há, nesta altura, muitas propostas para o estabelecimento de um novo sistema DNS baseado em comunicação entre pares, e há até propostas que em nada ofendem os Requests for Comments do IETF, propostas que preconizam uma nova estrutura de nomes, não baseada no DOT, como por exemplo a ICANN, mas baseada, por exemplo, no DASH. E seria extraordinariamente fácil para um fabricante de um browser agarrar e implementar uma feature que dissesse, ok, se o nome é DOT-based, então procura nos DNS dos DOT-based, se o nome é DASH-based, então procura no outro DNS qualquer. E nós teríamos aqui sim, agora, uma estrutura paralela, completamente alienada no sentido em que não é controlada por nada nem ninguém, eventualmente até baseada numa comunicação por pares, e, portanto, isso seria, do meu ponto de vista, o fim da hegemonia do controle do ICANN e do governo norte-americano para esse efeito sobre a questão dos domínios de nome. Muito bem, muito obrigado, professor. Muito obrigado. Manuel Pereira. 2 minutos. Quanto? 2 minutos, boa tarde, obrigado. Bom, eu gostava de vos dizer algumas das coisas que ainda não foram ditas aqui. E gostava de vos convidar a pensar fora do quadro, fora daquilo que existe. E, sobretudo, da incapacidade que as instituições tradicionais tiveram e têm em lidar com novos problemas. Isto é uma questão fundamental. E vocês têm que começar a raciocinar fora do quadro mental onde nos situamos. A internet é uma coisa nova, o regime é novo, a governação é nova, exige novas soluções, novas formas. O que é que eu quero vos dizer que não foi dito aqui? A primeira coisa que eu tenho para vos dizer é o seguinte. Esta promessa de privatização das funções IANA tem pelo menos 17 anos de atraso. Desde a constituição do ICANN que ela é prometida, nunca foi cumprida. Tentem perceber porque é que nunca foi cumprida. O ICANN nasceu também para ser uma organização com membros filiados. Nunca se verificou. O estatuto inicial de constituição do ICANN vê a existência de membros, com poder para contestar as direções do board, com poder inclusive para vetar decisões do board, para aprovar orçamentos. Nunca se verificou. O ICANN sempre decidiu como entendeu, tomou as suas decisões, dependente a 100% do poder do governo americano. O contrato que o ICANN tem com a NTIA é um contrato que, no plano jurídico, é absolutamente atípico. Tratou-se de abrir um concurso público, lançado por uma entidade pública, que foi ganho pelo ICANN. É, portanto, um contrato de adjudicação de serviços para a execução das funções IANA. E vocês sabem a que custo? 0. O ICANN ganhou este concurso, comprometendo-se a desempenhar as funções técnicas exigentes que estão no coração do sistema, mas a custo 0. Vocês acham isto normal? Acham isto natural? Que uma organização se predisponha a concorrer a um concurso público e ganhe esse concurso público e depois não fature nenhum tostão? Este é exatamente o sistema que existe. A renovação do contrato com o ICANN foi sendo sucessivamente feita de uma forma absolutamente pacífica. Até 2012. Em 2012, e vocês vão compreender já o contexto global em que nos situamos, estamos já a falar do caso Snowden, estamos a falar da pressão internacional sobre o governo dos Estados Unidos, no sentido de quebrar a dependência que existia com uma única organização. Em 2012, pela primeira vez, o contrato entre o poder americano e esta empresa prevê condições absolutamente anormais. A possibilidade de modificar os termos do contrato de forma unilateral é uma das razões que não permitindo sequer ao ICANN a condição. E por isso não admira que estejamos num patamar que é absolutamente crítico para o futuro da governação da internet. O modo como este problema for resolvido, e o problema tem necessariamente que ser resolvido, não já,
Porque tudo se encaminha para que se mantenha exatamente a mesma situação até setembro de 2015. Posso garantir-vos quase com 100% de certeza que não haverá nenhuma transferência, nenhuma transição, e mais, que o ICANN continuará a desempenhar as funções, mas não o mesmo ICANN. Não exatamente o ICANN que nós conhecemos, com o mesmo estatuto, com o mesmo figurino, com a mesma capacidade de atuação. Haverá, certamente, novas modalidades de enquadrar o poder do ICANN. São possíveis muitas soluções, eu não me quero alongar, teria que as explicar tecnicamente, mas a solução que é a melhor é exatamente a de restringir o ICANN à função técnica. O ICANN tem funções técnicas, mas também toma decisões de natureza política. E hoje é pacífico que as decisões técnicas, as opções técnicas, têm consequências políticas e vice-versa, que as decisões políticas têm consequências técnicas. A forma que nós temos de resolver parcialmente este problema é conduzir o ICANN à sua vocação original, o desempenho de funções técnicas, e confiar exatamente as decisões de natureza política a uma terceira entidade independente. É este o modelo que eu vos sugiro que reflitam. Muito obrigado. Muito obrigado. Dava agora a palavra a Nuno Matias. Obrigado. Boa tarde. Eu também não me vou alongar. Queria dar aqui um contributo pragmático em relação àquilo que tem sido falado durante o dia, que tem sido bastante interessante, especialmente desta segunda parte do dia. Acho que se nós nos afastarmos um bocadinho daquilo que temos estado a ouvir e olharmos, até parece que estamos a falar de alguma coisa que correu bastante mal. E, na verdade, é o contrário. Portanto, o valor que estamos todos aqui a discutir é algo que teve um sucesso inacreditavelmente surpreendente, que ninguém esperava. Obviamente, o ICANN não é perfeito e, aliás, subscrevo inteiramente o que acabei de ouvir. Apesar de não ter um contacto direto, vou sabendo das notícias das suas imperfeições. E também reconheço que o protagonismo do peso da cultura norte-americana naquilo que foi e aquilo que permitiu emergir em termos empresariais, empresas como a Google e outras que provavelmente está também assente nesta natureza da própria internet. No entanto, aconteceu porque todos nós permitimos que isso acontecesse, porque reconhecemos ali um valor que nunca tinha sido realizado antes e que foi potenciado até pela Europa para lá. No fundo, há aqui uma ligação entre os Estados Unidos e a Europa que é umbilical e natural entre dois povos muito próximos. Portanto, é muito difícil eu, pelo menos na minha parte, não olhar para isto sem ter a ideia deste valor que foi conquistado. E temos que, e o que é que isso, e o que sucesso é que permitiu que a internet chegasse a este ponto foi a irreverência, a total desregulação e a liberdade que toda a gente teve para poder chegar ali e desafiar a ideia mais absurda aos milhões, e umas delas vingarem de uma forma que nunca ninguém estava à espera. E desta forma o sucesso aconteceu em que todos tivemos a oportunidade de nos comunicar e a internet crescer desta forma esmagadora. Portanto, eu não vejo qualquer comparação, a possibilidade de haver aqui integrações até me dão arrepios relativamente a questões do UTI ou do OMPI. Portanto, acho que não tem qualquer comparação com o que é que estamos aqui a falar. Estamos a falar de uma comunidade que é a natureza da humanidade, que expressa das mais variadas formas as suas vontades, as suas iniciativas privadas, muitas vezes conduzidas pelo lucro, outras vezes conduzidas pelo conteúdo, outras vezes conduzidas por interesses militares, políticos, etc., mas todos ali conviverem e concorrerem entre si para naturalmente serem posicionados e darem valor a quem lá vai usufruir da internet. E por esse mesmo motivo, hoje desempreendemos de forma dramática nas mais variadas frentes desta tecnologia.
O que o ICANN está a fazer é aquilo que lhe é permitido fazer e aquilo que nós vamos ter que observar de fora. Não há outra hipótese. Portanto, não sei se... Obviamente é um simulacro, se calhar. Portanto, também foi aqui referido que provavelmente estamos sob um simulacro. Teremos estado, espero eu que todos, em setembro para assistir. Mas acho que também não há... É um precedente que foi aberto de uma forma bastante dramática desta vez, da tal promessa que vem acontecendo desde há 17 anos, mas que não haverá nem que se promulgue por mais 2 anos e outros mais 2 e que não sobrevive à administração Obama nem ao Senado, mas acho que algo vai ter que acontecer com os riscos que estão do outro lado, portanto, que é novos protocolos, novos sistemas de DNS que ninguém quer. E a natureza, como é uma frase comum em alguns filmes, que a natureza encontrará o seu caminho. E aqui será a mesma coisa. Com regulação ou sem regulação, a lógica que o ICANN está a fazer parece-me bastante inteligente, de uma forma de encontrar aqui uma viabilidade. Não sei se será este um modelo que irá vingar já, mas é uma solução e um passo que, na perspectiva de ter, neste caso, entre aspas, a faca e o queijo na mão, está a dar o passo de reconhecer que alguma coisa tem que mudar. E portanto, se nós quiséssemos, que nós não podemos falar à vontade do que é que deveria acontecer, mas a decisão vai partir do lado de lá. E nós vamos ter que, podemos pressionar, podemos opinar, mas vamos ter que tentar influenciar através daquilo que nos permitem que seja influenciado, a não ser que nós nos organizemos e criemos alternativas, como existem movimentos em alguns sentidos nesse caso, mas que duvido que nesta fase em que todos nós procuramos o crescimento económico e social, nos arrisquemos a dar, em criar aqui opções paralelas nesta fase. Provavelmente daqui a 2 ou 4 anos pode ser que haja uma pressão maior, não sei, e provavelmente haverá novidades em setembro, não sei se serão radicalmente diferentes, mas teremos que assistir e ver até que ponto é que este espaço vai permitir que seja diferente, vai nos permitir que seja diferente e dar voz e mais relevância a outras zonas do mundo. A única coisa que também queria referir, que íamos esquecendo, só para terminar, é a questão de que foi lançado, antes disto tudo, os novos domínios, que, à partida, já condicionaram aqui as delegações que têm sido feitas agora de forma astronómica, já condicionaram aqui uma própria configuração que, mesmo com novas delegações que aí venham, a brutal lista de delegações que já foram feitas, à partida, se mantiverem como está agora, já têm as cartas muito distribuídas e há um real estate já garantido, como se estivéssemos dentro de um novo espaço que dá a quem de direito, interesses económicos e políticos, já algum lugar ao sol, independentemente das configurações que venham ter no futuro. Obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra agora a Eduardo Ribeiro. Boa tarde, o meu nome é Eduardo Ribeiro, estou em representação da DECO e trabalho na DECO Proteste, e eu diria que, para mim, a grande dificuldade vai ser como levar esta mensagem a todos os consumidores, e estava aqui a pensar como é que vamos, ao fim do dia, escrever um artigo acerca do que aqui se está a passar e como é que vamos conseguir passar esta mensagem também de uma forma simples, clara e concisa. Em certa parte, o meu papel e o nosso papel enquanto elementos de defesa do consumidor está simplificado, porque nós vamos sempre e incondicionalmente defender o consumidor. Portanto, e nesse aspecto somos transparentes, porque é essa voz que queremos dar. Por outro lado, também achamos que o caminho faz-se caminhando e daí temos aceite desde muito cedo o desafio da DNS e julgo que a forma melhor de ter esta informação compilada e digerida para todos os consumidores é ter este diálogo constante. Portanto, e desde já quero agradecer à equipa fantástica do DNS e todo o trabalho que tem feito ao longo destes anos. Tem sido também um privilégio estar em discussões mais polémicas, em discussões menos polémicas,
E eu julgo que o facto de estarmos aqui nesta sala e de ver esta comunidade toda multi-stakeholder dá também um pouco uma pista daquilo que nós devemos fazer e devemos consolidar enquanto, digamos assim, portugueses e enquanto representantes de vários interesses da sociedade portuguesa. Portanto, eu diria também, e para terminar desde logo, que uma das grandes preocupações enquanto defesa do consumidor é como é que vamos assegurar que uma internet que será seguramente diferente daquela que temos hoje no futuro vai permitir continuarmos a exercer o nosso direito de cidadania, seja na internet como a conhecemos hoje, seja em todas as suas vertentes, como temos vindo a observar através do novo futuro, como a internet das coisas, como um conjunto de dispositivos que aparecem e que vão constituir eles próprios a nossa própria cidadania. Portanto, um modelo de governação de internet será invariavelmente a capacidade que nós vamos ter de interagir com um paralelo, de interagir com uma multitude de IPs que surgirão num futuro próximo. Portanto, essa governação terá que ser transparente e partilhada. Portanto, acreditamos que uma governação multi-stakeholder é também o caminho a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado. Passa à sua esquerda, professor. Manuel Barros, da ANACOM. Boa tarde. Eu queria começar por agradecer à Associação DNS.pt e ao ISOC o convite para estar aqui e também dar os meus parabéns pela iniciativa. Hoje estivemos a debater dois temas, o tema da neutralidade da rede e este tema sobre governança da internet. Sobre o tema neutralidade da rede, eu nem outros tenho uma posição formal, assim, não quero também já prometer-vos tenho uma posição formal da ANACOM para vos dizer sobre uma posição ou sobre a outra. Pessoalmente, revemos bastante numa situação como esta de estar a debater o assunto e analisar o assunto e estarmos também a ver as diversas perspectivas que há sobre os dois assuntos. Sobre a parte da manhã, estivemos a discutir um bocado da neutralidade da rede. Tal como foi dito, foi explanado bastante o quadro legal que está em vigor. Foi pegado muito no tema da neutralidade da rede, da forma como ela é tipicamente pegado nas comunicações que a Comissão traz sobre o assunto, que é sobre o objetivo regulatório de defesa dos interesses dos cidadãos e depois também um pouco aflorando a questão da concorrência. Todavia, conhecendo o tema colocado da neutralidade da rede e da arquitetura da internet, o terceiro objetivo regulatório de desenvolvimento do mercado e de inovação também deve estar presente e tipicamente está ausente desse tipo de discussão, quais é que são as perspectivas e quais são as consequências associadas a isso. Nós, em termos do BEREC, foi dito, a nossa Presidente este ano desempenha as funções também de Presidente do BEREC, mas para além disso a ANACOM colabora e participa ativamente nos diversos grupos do BEREC e o BEREC está em discussões com a Comissão Europeia sobre o novo quadro e sobre as questões colocadas. Sobre a análise que foi feita da manhã, há dois aspectos que julgo que deveriam ser complementados. O primeiro aspecto tem a ver com como é que é uma decisão regulatória sobre a matéria. Uma decisão regulatória sobre a matéria é baseada no artigo 40º da LCE sobre qualidade de serviço. E ela implica, tal como foi explicado, uma justificação. Só que a justificação é feita mediante análises de tráfego. Isso remete-nos para uma situação que, quanto a mim, não é nada simples e que já está a ser aproximada pela ISOC sobre a IATF, que são as perspectivas de medida em larga escala de tráfego em sede da internet. Às tantas não se está a discutir tão somente o acesso, mas também a estrutura core da rede. Não parece que a matéria seja simples. Nós temos feito, tal como foi dito, atividade nessa medida, mas essa atividade é muito mais complexa do que está aí. Está aí uma RFC para consulta, neste momento também publicada a semana passada. Pela mesma pessoa, uma das pessoas públicas é a RFC. É a mesma pessoa que, em sede do BEREC,
dirige um grupo que no BEREC está a estudar o que é a neutralidade de rede. Portanto, a coisa tem ligação, e já agora a nacionalidade dele é norueguesa. Portanto, o tema está ligado, e isto para dizer que o BEREC e nós próprios está a acompanhar o assunto. A mim, pessoalmente, interessa-me, com as funções que tem na ANACOM, duas vertentes desta matéria. Uma vertente que é pacífica, todavia o diabo está nos detalhes, que é a zona de emergência. Ou seja, quais são as situações de exclusão e em que é aceite que haja gestão de tráfego por situações de emergência em que, na realidade, a procura supera, em larga medida, a capacidade disponível. Interessa-nos isso sob dois pontos de medida, quer sob o ponto de vista de segurança e integridade de redes, quer sob o ponto de vista de acesso a serviços de emergência. Portanto, esses são os dois temas que aqui nos importam e que, quer um, quer o outro, não ficaram bem aflorados quanto a mim na apresentação que foi feita da parte da manhã. Relativamente ao tema da governança da internet que tivemos a discutir agora durante a parte da tarde, eu recordo-me da discussão que foi tida, suscitarmos várias ideias. A primeira ideia, o debate que é necessário, a discussão sobre esta informação, é uma coisa que é necessária, mas não é isso que transforma as coisas. O que transforma as coisas é uma capacidade de liderança e uma ideia, ou seja, uma bandeira e um porta-bandeira. Eu recordo-me, quando na OCDE fizemos a revisão das linhas orientadoras para a segurança dos sistemas de informação a partir de 2001, apareceu um líder americano e uma ideia. E aquilo fez-se num ano. Nós estamos neste momento a rever as linhas orientadoras para a segurança dos sistemas de informação da OCDE. Portanto, passaram-se 2 ciclos, de 5 em 5 anos aproximada à revisão. Aos primeiros 5 anos não foi, aos segundos 5 anos é reaproximada à revisão. E face às situações internacionais que se colocam, nomeadamente este caso Snowden, e haver lá nas linhas orientadoras para a segurança dos sistemas de informação um princípio que aparentemente seria o princípio mais fácil de abordar, mas face ao que aconteceu, tornou-se o mais difícil de abordar, que é um princípio democrático. Esse tema conduz que, juntamente com a ausência de líder e de bandeira, torna a revisão dos Security Guidelines um processo que já lá vai 2 anos e tal. Portanto, eu acho que estamos aqui a falar de transformação, o debate é necessário, mas o que muda as coisas é um líder e uma bandeira. Portanto, no final espremido deste debate, essa coisa tem que surgir. Eu não vejo surgir do debate. O debate é necessário, mas não é suficiente para transformar a coisa. Estamos a falar em transformação. Muito obrigado. Obrigado. David Gomes. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, para agradecer ao time da DNS.pt pela esta oportunidade, também o ESOC Portugal. Efetivamente é um tema que vem sendo discutido, nomeadamente este que estamos a discutir agora, já lá vão alguns tempos. O interessante é que eu pessoalmente já participei na Conferência Mundial de Telecomunicações, Takashi, também o Manuel Costa, tanto o meu colega Anacom também que participou, para vos dizer, depois de participar em várias conferências mundiais de telecomunicações, nunca assisti uma como esta última, com manifestações à porta, lá à rua, com os intervenientes da Conferência Mundial das Telecomunicações, da OIT, proibidos, entre aspas, de falar da Internet Governance, isso só para vos dizer. E sim, podíamos falar sobre a cibersegurança, a segurança das redes, etc, mas não tocar a palavra internet ou governança internet. Resumidamente, portanto, aquela conferência acabou por ser inconclusiva. Participei também no Net Mundial, portanto, em Brasília, portanto, logo de seguida. Resumidamente, muita discussão, boas colaborações, inclusive via videoconferência. Gostei muito do modelo de organização da conferência, muito interessante. Acho que esse modelo da ICANN
da maneira como o mundo das academias, da sociedade civil, dos privados, dos governos, da maneira como a sala foi composta, os 3 microfones, da maneira de intervenção, excelente, mas chegamos também na parte mais importante, uma declaração, mas também quase inconclusiva. Não percebi agora, mas acompanhei a reunião, tanto de Singapura, também não foi por aí conclusivo. Transferiram para a Argentina, ou já aconteceu, não segui. Mas o que eu estou acompanhando agora via GAC, portanto, que eu acompanho, não participo, as coisas não estão ali caminhar-se para uma conclusão. E pelo que eu ouvi agora, a apresentação da André e dos José, também estamos a sentir que em junho vamos cair também numa inconclusão. Por isso que a questão que eu coloco aqui, será que estamos perante uma transição ou mais uma abertura gradual e controlada dos Estados Unidos, primeiro do governo, que é bom. Eu, para mim, sempre quando há abertura, quem se lembra, portanto, os que participaram, já participam na ICANN, eu estou a tentar falar de uma maneira equilibrada, porque é assim. Eu sou, enquanto regulador, portanto, representante do meu país junto da UIT, eu tenho algumas posições da UIT que eu concordo, defendo, tenho outras que não concordo. Enquanto membro também da ICANN, gerimos DNS.cv, também temos posições que concordamos com as propostas, algumas propostas estão em cima da mesa, mas também não concordamos. Daí que às vezes a nossa posição é uma posição nem nem si. Desculpa a expressão, nem si, mas uma posição mais de cooperação. Já ouvimos aqui termos como multi-stakeholders, multi-participação, os brasileiros dizem multissectorial, enfim, e gestão global, etc, etc. E o que estamos a ver que, efetivamente, queremos ter uma governança global, mas está-se a faltar aqui a palavra-chave que sempre funcionou nessas organizações, nomeadamente a União Internacional de Telecomunicações, que este ano vai completar 150 anos. Portanto, é uma organização que funcionou desde a época do telégrafo e agora estamos na era da internet, etc, etc, funcionou. Mas o que funciona bem sempre nessas organizações internacionais é a cooperação internacional. Nós temos um grande problema hoje em cima da mesa para resolver, que é a questão da cibersegurança. O que estamos a ver, portanto, com grandes blocos, primeiramente americano, russo, indiano, chinês, japonês, a cooperação internacional é fundamental. Aliás, estamos aqui na base, a doutora Luísa Gaifão falou tanto da cooperação existente entre nós desde os primórdios de início da DNS em Cabo Verde e aqui em Portugal. Mas é fundamental essa cooperação internacional. Se não houver essa cooperação internacional, vamos começar, porque o que aconteceu, se calhar, que a UIT perdeu o comboio, perdeu a guerra, se calhar que numa parte inicial houve posições de extremos. O UIT estava de costas voltadas com a ICANN, sobretudo com o IGF, portanto não aparecia nas reuniões do IGF, porque não concordava com os termos, portanto o líder, talvez o que estava a dizer o Manuel Barros, às vezes o líder aqui, a liderança é fundamental. O líder, na altura, não concordavam com os termos, com os acordos entre o governo americano, não vou dizer aqui o nome, e a ICANN. Resumidamente, nas vésperas das reuniões apareciam estrategicamente a renovação dos contratos entre o governo dos Estados Unidos e a ICANN. Logo, portanto, era um bloqueio, a UIT não aparecia nestas reuniões. Já com outro líder, portanto, o último secretário-geral, houve esse papel de aproximação entre as partes. O interessante nesse fenómeno, para quem conhece o atual presidente, digamos, da ICANN, também é uma pessoa já com alguma experiência, foi diretor-geral da ITSO, portanto, o tunisino, que já tem uma experiência também que convivemos no dia a dia, que é a cooperação internacional. Isso é fundamental. De modo que eu acho que temos interesses diferentes, prioridades diferentes. Se me perguntarem a nível do continente africano, essa questão é prioritária? Parece-me que não. Nós estamos numa outra fase. Efetivamente, temos outras questões ligadas à internet. Estamos a falar desde da maneira como o tráfego hoje é gerido entre os Internet Exchange Point até chegar ao continente. Nós é que pagamos mais caro pelo tráfego de internet hoje. O continente africano paga muito dinheiro para ter acesso à internet. Consequentemente, hoje, se nos perguntarem, ainda não estamos a sentir. Alguém disse aqui, se calhar, a nossa geração que está cá está preocupada com essas questões, mas
Os jovens crianças não querem ouvir. Para eles não é nada novo, querem ter internet como estamos aqui com a luz. Intermitentemente, não querem saber dessas questões, não querem saber. Perguntem, fazem uma sondagem entre os jovens, não querem saber nada sobre privacidade. Entregam tudo, o que é mais importante é ter acesso aí, é tal questão de liberdade, de acesso a todo mundo, sem discriminação, sem de gestão do tráfego versus traffic shaping, traffic shaping aí por aí, ou da neutralidade da rede. O que querem efetivamente essa geração que está hoje, querem ter acesso ilimitado à internet, que ainda em África não acontece, muitos não têm acesso, os que têm não têm acesso ilimitado, e os que têm acesso pagam muito dinheiro. Daí que temos outras prioridades que aí é preciso chegar. De modo que acho que vamos caminhando, espero que até junho, mas duvido que vamos ter mais uma conclusão. Muito obrigado. Passava a palavra a CJ Vieira. Boa tarde a todos. CJ Adalmara Vieira, da Ariane Guiné-Bissau. Falo em nome da Autoridade Reguladora Nacional das TIC da Guiné-Bissau, a Ariane, e em meu nome, pela primeira vez na qualidade de técnico, indigitada para os assuntos domínio.gw. Não obstante ter a idade do órgão regulador e gestor do domínio.gw, podemos orgulhar-nos do trajeto realizado até hoje para tornar o .gw uma realidade. Em apenas 8 meses, marcamos presença no seio nacional como internacional e obtivemos grande aderência, não apenas nacional, mas também internacional. Contudo, estamos ainda longe do que podemos atingir enquanto órgão gestor do domínio CCTLD. Desde logo o resgate do .gw, depois de mudanças conturbantes, a sua criação em 1999, sob gestão de Guiné Telecom, até onde posteriormente veio a ser resgatado pela Ariane em julho de 2014, junto às autoridades IANA e ICANN, onde atualmente está a ser assessorada tecnicamente por DNS.pt. Neste quadro da aproximação a outros órgãos reguladores, gestores e empresas que trabalham ligados ao domínio, nos será de grande interesse, porque não só nos permitirá de dar um passo decisivo, assim como também nos será de grande experiência. Assim, face ao exposto, venho solicitar a vossa ajuda e colaboração na promoção, divulgação e sucesso do nosso domínio. Nós defendemos que a internet deve ser neutra e para todos, porque tendo em conta o nível de vida dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, veremos que é importante a neutralidade da internet. Nessa ideia, que achamos que a gestão da ICANN deve ser revida, e eu sugeria que começasse por criar uma associação ou organismo intergovernamental de reguladores do CCTLD, das diferentes línguas, português, inglês, francês e as demais línguas, onde passariam por um outro filtro que será a reguladora organismo mãe de todas as associações ou organizações de regulação. E essa trabalharia mão a mão com os Estados Unidos, porque o afastamento dos Estados Unidos por completo não será uma coisa definitiva nessa primeira arranque. Por isso, para terminar, lançava de novo a todos um pequeno exercício de ver a possibilidade de realizar a criação desse organismo ou associação como um passo para a realização dessa intenção. Obrigada. Obrigado. Charles Neto. Boa tarde, obrigado. Começaria por agradecer à organização IDNS, ao Charles Neto, representante do Ministério da Tutela de Telecomunicações. Nós, em Santo Tomé, temos um desafio. O governo atual pretende controlar o domínio do ST, que está sob um domínio privado.
passaria umas palavras ao meu colega engenheiro Arthur. Queria tecer algumas considerações. Obrigado. Obrigado. Sim, boa tarde. Eu chamo-me Arthur Trindade, da AGER, Autoridade Geral de Regulação. É uma entidade reguladora, como caso cá em Portugal é a ANACOM, né? Seria a nossa congênere. Eu sou do Departamento de Telecomunicações. Fui digitado pelo Presidente do Conselho de Administração da AGER para representá-lo neste evento. E eu começaria por referir que, dentre os países da CPLP, Santo Tomé e Príncipe é o único país, talvez, que ainda não tem o controle sobre a gestão do domínio de topo, que no nosso caso é o ponto .st. E já estamos nisso já há cerca de 8 anos. Tentamos dialogar ou negociar com o atual gestor através do seu representante em Santo Tomé. Nada foi, não foi possível. A tal empresa não quer ceder. Recorremos também à ICANN, no sentido de nos ajudar ou tentar nos orientar como sair deste impasse. Também não foi possível. Até que, com a DNS de Portugal, DNS.pt, conseguimos, através deles, né, que muito em breve vão nos ajudar a tentar recuperar esse domínio. Não sabemos que será uma coisa a breve trecho ou não, porque a empresa em si já tem um certo investimento e já leva a gestão do domínio de Santo Tomé há cerca de 17 anos. Não vai ser nada fácil recuperar esse domínio. Por outro lado, por parte do evento, né, primeiramente gostaria de louvar a organização, esta iniciativa. Foram debates interessantes, boas apresentações. A organização também foi uma organização muito boa. E também ressalto também a ideia da doutora Luísa Guevão, que falou-se em criação de uma comunidade multi-stakeholder lusófona. Acho que é uma grande ideia, né? Desde que nós sejamos uma comunidade muito unida e forte. E eu acho que teremos uma palavra dentro da ICANN ou nas funções que poderá ter, que a IAN poderá vir ter. E também, havendo esta comunidade forte, eu acredito que nós podemos ajudar aos outros, né? Sobretudo aqueles que têm problema, que é o caso de Santo Tomé e Príncipe, que ainda não conseguiu recuperar o seu domínio. E aproveitar para agradecer a DNS.pt em manifestar, em ajudar a Santo Tomé e Príncipe, e também apelar aqui entre todos, aqueles que puderem dar-nos uma mão, no sentido de nós também recuperarmos este domínio o mais rápido possível, seria mais uma valia para nós e muito obrigado a todos. Muito bem. Muito obrigado. Resta-me agradecer o convite do DNS.pt e da organização para este evento e passar a palavra... peço desculpa. Falta... Ok. Agradecer o convite à organização. Foi um prazer participar neste evento interessante. Agradecer também aos sobreviventes depois de um dia de falar da neutralidade da internet. E passo a palavra rapidamente a Pedro Veiga, professor Pedro Veiga, para fechar o evento. Tem 2 minutos. O evento está fechado. Então, se é 2 minutos. Não, vou demorar um bocadinho mais. Em primeiro lugar, obrigado por terem vindo. Obrigado à Associação DNS, ao ICANN e ao ISOC Europa, na pessoa do diretor Frederic Donk, que eu não vejo. Pois. A problemática da governação da internet e todos estes outros aspectos que vieram a ser tratados, eu vou fazer uma breve referência ao caso particular de São Tomé, que eu acompanhei numa outra posição. Mas, portanto, a discussão destes temas é bastante premente. O ISOC Portugal procura contribuir para a discussão destes temas em Portugal. Não tem sido fácil. Já tivemos uma audiência na Assembleia da República com a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Já escrevi uma carta ao Presidente dessa Comissão a propor realizar-se uma sessão sobre estas temáticas para deputados, porque em Portugal, na nossa opinião, há um déficit de tratamento destes assuntos pelo poder político.
Vemos um país irmão como o Brasil, que organizou o Net Mundial, que tem sido muito ativo nesta área, e aqui em Portugal, talvez assoberbados pela crise, mas isso não justifica tudo, porque sair da crise também passa por tomarmos decisões corretas em várias dimensões, e a internet hoje em dia é muito importante para a nossa sociedade. Mas, portanto, este é todo um contexto que nós procuramos trazer para cima da mesa, com a ajuda de outros parceiros. A próxima grande etapa vai ser o Fórum de Governação da Internet, que vai ter lugar no Porto a 10 de setembro e cuja agenda está a ser preparada. Mantenham essa data na vossa agenda, como eu disse na sessão de abertura. E a internet veio potenciar muitos desenvolvimentos na nossa sociedade, mas nós temos de ser intervenientes e a vossa presença aqui é um passo importante para isso, mas passem a mensagem para os vossos familiares, para todas as pessoas, porque todas as pessoas têm algo a dizer na internet, sobre a internet, sobre o futuro da internet, e não é só serem passivos utilizadores, isso é insuficiente. Sobre o caso particular de São Tomé e Príncipe, eu há uns anos, quando era responsável pelo domínio.pt, desloquei-me a São Tomé e Príncipe, deve estar a fazer cerca de 10 anos. É com pena que vejo a situação que está a verificar. Agora fica aqui uma sugestão um bocado bruta. O domínio ST é um património que pertence ao Governo. Neste momento, o contacto administrativo é um cidadão de São Tomé e Príncipe. Há uma empresa que tem sede na Suécia que se tem estado de uma maneira abusiva a aproveitar-se e a explorar um país que é dos mais pobres de África. Não parece legítimo. E uma possibilidade que eu vejo é o Governo de São Tomé e Príncipe fazer uma nacionalização do domínio, removê-lo do cidadão e, se calhar, exigir à empresa sueca que vá ressarcir o Governo de São Tomé e Príncipe de todo o abuso que tem estado a fazer de um país que é bastante pobre. E, portanto, fica aqui uma sugestão um bocado arrojada, mas no mundo atual, para lutar contra as tiranias de quem tem dinheiro no bolso, às vezes é preciso tomar posições um pouco radicais. E, portanto, mais uma vez, obrigado a todos e recordaram-me aqui meus colegas, que é um Porto de honra. Joguei que era um Lisboa de honra, como estamos em Lisboa, mas como fui eu uma das pessoas mais insistentes para que o Fórum de Governação deste ano da internet seja no Porto, porque sempre fui favorável nas ações que fiz na minha vida a sermos um país menos macrocéfalo em relação a Lisboa, gosto muito do enorme Porto de honra. Então, até já lá em cima. É lá em cima, não é?